Já separei o meu cafezinho aqui sem açúcar para acompanhar o nosso encontro de hoje, que vai tratar de um dos problemas que mais aparecem aqui no escritório relacionado à cobrança indevida ou não de IPTU. Acompanhe. Enquanto eu termino de tomar meu café, deixa eu me apresentar para você. Eu me chamo Beatriz Biancato, sou advogada tributarista. Meu escritório, a sede física dele fica aqui no Guarujá, no estado de São Paulo, né? A gente atende para todo o Brasil. E esse canal Tributário Sem Mistério, ele tem uma única missão, que é simplificar esses conteúdos relacionados ao direito tributário para qualquer tipo de público. Então aqui não tem juridiquês. Aqui a gente prioriza a acessibilidade da informação e essa é a sensação que eu quero provocar nas pessoas, que elas consigam entender o que eu estou falando, se manterem informadas sem muita complexidade de termos jurídicos, essas coisas todas. A pergunta que eu quero responder até o final desse vídeo é: um contrato influencia ou não na cobrança do IPTU? Para ficar bem didático, eu vou dividir a nossa conversa hoje em 3 pontos. A primeira delas: como é cobrado o IPTU? Segundo ponto: quem deve pagar o IPTU? E por fim, vamos finalmente esclarecer: um contrato influencia a cobrança do IPTU? Agora que a gente dividiu em 3 pontos a nossa linha de raciocínio, até o final desse vídeo fica mais fácil a gente desenrolar essa conversa. Partindo então aí do primeiro ponto: como é cobrado o IPTU? Pessoal, eu costumo sempre fazer uma analogia para os clientes aqui do escritório quando a gente se depara com esse tema aqui, a gente está conversando, aquela conversa descontraída, sem juridiquês. Eu sempre comparo a cobrança do IPTU e o cadastro dele com um prontuário médico. Por que eu faço essa comparação? Porque olha só, todo imóvel dentro de um município, ele tem um prontuário, que é o que a gente chama de cadastro municipal. Em alguns lugares, inscrição imobiliária, pode ter vários nomes, mas o objetivo é um só. É como ter um banco de dados sobre aquele imóvel. As características desse imóvel, metragem, número de cômodos, quem detém a posse, quem é o proprietário, tem todas as informações ali. E aí, analogicamente, é como acontece com a gente, um prontuário médico. Então, se eu quero ir lá no hospital e ver um prontuário médico meu, eu vou puxar um prontuário médico e vai ter lá quantas vezes eu me consultei, quando eu fiquei internado, o que aconteceu, quais foram os medicamentos que foram ministrados a mim. Tem todas as informações. No IPTU é a mesma coisa. Então é como se a gente tivesse o quê? Um dossiê. Então toda vez um terreno, uma construção, é criado um cadastro. Então todo imóvel tem um cadastro. Esse cadastro não é matrícula. Matrícula é coisa de registro de imóveis, etc. A gente está falando no setor lá de cobranças de tributos. Em alguns setores de algumas prefeituras pode ser dentro da parte de imóveis, pode ter vários nomes esse setor, mas é um setor na prefeitura que tem lá um cadastro do seu imóvel. Vamos para o segundo ponto, a gente já está quase chegando no final. Quem tem que pagar o IPTU? A lei fala que quem tem a propriedade, quem é o dono, mas às vezes não é o dono que está ali, né? Às vezes é quem tem a posse. Então, muitas das vezes acontece, por exemplo, do imóvel estar no nome de uma pessoa, mas é um terceiro, é outra pessoa que está morando ali, que está exercendo a posse. Ela pode estar exercendo essa posse porque pode ser, por exemplo, um inquilino num contrato de aluguel, ou pode ser uma propriedade que tem um dono, mas que esse dono abandonou o imóvel e tem outra pessoa exercendo a posse ali já há muito tempo. Ninguém nem mais sabe quem é o proprietário. Pode ser várias circunstâncias, mas a lei deixa bem claro que quem paga é quem tem a posse, tem a propriedade. Por que tem essas várias possibilidades? Porque é qualquer pessoa que tem ali interesse naquele imóvel, que exerça o papel de dono. Às vezes, quem tem a posse se comporta mais como dono do que alguém que tem a propriedade. O município, como esse imposto IPTU
ele é municipal, o município ele pode prever algumas regras específicas, por exemplo. Eu conheço municípios que primeiro o município vai atrás de quem tem a posse para cobrar e depois ela vai atrás do proprietário. Eu conheço municípios que quando faz a cobrança coloca o nome das duas pessoas, do proprietário e de quem tem a posse. Isso varia de município para município, de caso para caso, mas no final, na síntese da ópera aquele imóvel tem uma cobrança de IPTU relacionada. Quem vai pagar, aí se tem proprietário e possuidor na mesma situação, os dois têm que se resolver ali quem é que vai pagar. O município ele vai atrás geralmente do proprietário, tá? Que é quem tem mais poderes ali na situação, entre quem tem só a posse e quem tem a propriedade, geralmente vai atrás de quem tem a propriedade, que é quem tem mais poderes ali na situação sobre o bem. E enfim, chegamos ao último ponto, mas o mais esperado e importante. Um contrato muda alguma coisa? Veja só, tem um contrato, mas um contrato em que sentido? Um contrato que fala de quem é responsabilidade por efetuar o pagamento, ele não tem validade para o município. Então, por exemplo, se um proprietário, a gente falou, né, que o proprietário geralmente que é o mais cobrado, porque ele tem mais poderes ali sobre o bem imóvel. Então, numa situação que se cobra o proprietário fala assim, ó, eu sou o proprietário desse imóvel, mas tem um inquilino lá meu. E eu fiz um contratinho aqui com ele de aluguel e eu coloquei no aluguel que ele que tem que pagar o IPTU. Então, município, você não tem que me cobrar, você tem que cobrar o meu inquilino, porque tá aqui no contrato que eu fiz com ele. Esse contrato não tem validade para o município. Então, se você fizer isso para o município vai falar, joia, ótimo, bom para você, se resolva com ele, porque eu vou cobrar você porque você é o proprietário, então o que você ajustou com o seu inquilino, o problema é seu e do seu inquilino. Sem romance é isso mesmo. Então, ter um contrato, né, que estipule a responsabilidade, que atribua, não tem efeitos. Não tem efeitos. Então, qual a forma que eu posso me assegurar de que eu não vou receber mais cobrança de IPTU daquele imóvel, se eu vendo, por exemplo? Atualizar o cadastro na prefeitura. E aí, assim, não é só. Geralmente o pessoal faz quando o imóvel. Porque a gente tem a situação de imóveis regularizados e imóveis que não estão regularizados, que não tem um registro, né, no cartório de registro de imóveis, por exemplo. Mas, independente de ter registro, esquece o registro de imóveis, estou falando a nível de prefeitura, municipal, parte administrativa, todos têm cadastro. E esse cadastro precisa ser atualizado. Porque não existe obrigatoriamente uma comunicação do cartório de registro de imóveis com a prefeitura. Então a prefeitura ela vai trabalhar com as informações que ela tem lá no banco de dados dela, no seu prontuário, no prontuário do seu imóvel. Ela vai trabalhar com as informações que está ali. Então se lá você não atualizou, você vendeu o imóvel, não atualizou lá, ela vai enviar a cobrança com o seu nome para o endereço do imóvel, claro, mas com o seu nome, porque é a informação que ela consta. O registro mais atual ali do cadastro é que você está lá, que você é o proprietário, então precisa fazer essa atualização. Respondendo à pergunta, então, o contrato influencia? Não, ele não influencia, porque para o direito tributário, esses contratos não possuem validade, os contratos particulares não possuem validade na hora de se opor aí ao ente, ao município, tá bom? Então, o contrato que eu tenho não tem validade nenhuma, Beatriz, não tem. Tem validade entre você e a pessoa que fizeram. Então, você pode, por exemplo, quitar as obrigações com o município e depois ajuizar uma ação contra esse particular, contra essa pessoa, por ter descumprido os termos daquele contrato que você fez com ela. Entende? É uma situação à parte. A sua relação com o município ela não pode ser alterada por um contrato particular. Existem várias vertentes. Essa pequena questão ela pode se complicar muito, principalmente quando envolve desmembramento de terreno, porque daí vai criar cadastros novos. Então acaba fazendo uma salada, enfim. Procure um profissional da confiança de vocês, porque daí a gente consegue analisar caso a caso específico. Mas eu já quis esclarecer a questão do contrato, porque hoje as pessoas acreditam que tudo se resolve com o contrato. Senta,
assina, reconhece firma em cartório e tá resolvida a vida. Não é bem assim, tem que tomar cuidado, porque cada área aí do direito tem as suas especificidades. Espero ter contribuído com a informação, bons estudos, um abraço. O meu café acabou, mas para não perder o costume aqui, né, um abraço e um café para vocês. Até o nosso próximo encontro.